Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos os ensinamentos de Jesus através das suas parábolas, dos seus ensinos. E estamos vendo no livro, alguns apontamentos do livro As Cartas de Paulo, organizada pelo Haroldo Dutra, em que ele interpreta, em que ele analisa, em que ele comenta as passagens das cartas de Paulo. E elas vão nos elucidando a compreendermos melhor os ensinamentos de Jesus, as certas passagens que trazem dúvidas de interpretação, por falta de termos adequados, por uma palavra da época não ter o significado de agora, ou por questões mesmo como o que nós estamos vendo no capítulo 4, em que ele comenta, em que ele traz deitar e levantar, né? Trazendo que na Bíblia hebraica deitar e levantar, né? Inclui-se morrer e deitar e ressuscitar, e nas traduções em português empregaram o termo ressuscitar, né? Então, esse deitar e levantar, esse levantar seria o ressuscitar. Só que isso foi aos poucos trazendo dúvidas, né? Mas Paulo entendia perfeitamente que o corpo que ele viu às portas de Damasco não tinha nada de ligação com o corpo de carne, assim como o corpo que Maria de Madalena viu naquela manhã de domingo também não tinha nada, então, a ver com o corpo que foi sepultado. Mas surgiram essas questões e ele então agora está buscando abrir o nosso entendimento para compreendermos o sentido da palavra ressuscitar, não é? Então ele busca na própria doutrina, né, trazendo que Allan Kardec coloca logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a colocação de que o Espiritismo, a doutrina, é a chave interpretativa que leva ao entendimento de vários temas considerados obscuros, difíceis, desafiadores, porque existem termos que trazem ali muitas polêmicas, né, dificuldades de entendimento, e a doutrina veio clarear todas essas questões. Então, ele propõe, assim que se comece pelo Livro dos Espíritos, e ele está colocando algumas questões. Então, nós estávamos vendo a 224, vamos retomar para dar sequência. Que é a alma no intervalo das encarnações? Resposta dos espíritos: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. E Haroldo comenta: espírito errante é aquele que não tem morada fixa, que muda constantemente de endereço, locomove-se com frequência. Em outras palavras, é aquele indivíduo que peregrina. Após o processo da desencarnação, o espírito espera a nova encarnação, pois que aspira a novo destino. Para tanto, aguarda certo tempo, enquanto não tem ciência de sua próxima parada, de sua próxima residência. Em seguida, Kardec pergunta na 224A: quanto podem durar esses intervalos? Resposta dos espíritos: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Isso é uma coisa que nos surpreende, mas há espíritos que demoram muito, muito, muito para o retorno. Mas vamos continuar a resposta dele. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver
a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, há espíritos tão inferiores, tão revoltados contra Deus, contra a sua natureza divina, que permanecem em crueldade extrema por muito tempo. Muito tempo. Então, muitos nem têm condições de um retorno à reencarnação na Terra, né? Aproximam-se sim, alguns aproximam-se, são trazidos para prepararem-se para do preparo já serem encaminhados para outras regiões, né? Nesse processo de transição, que é bem aquilo que Jesus dizia, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, são justamente aqueles que não desejaram a mudança para fazerem parte dos novos tempos da Terra, serão naturalmente encaminhados, não como castigo, como consequência, para continuarem a sua caminhada, para continuarem a sua trilha, para que haja um despertar. Estarão em ambientes mais propícios à sua condição inferior. Porque esses espíritos muito inferiores não poderão estar mais na atmosfera da Terra. Atmosfera no sentido de que do plano espiritual que envolve a Terra. Porque quando nós pensamos numa mudança, num arejar do padrão vibratório de todos que aqui permanecerão, porque só permanecerá quem realmente entender que tem que se empenhar no caminho do bem, esse arejar, esse saneamento não se dá só com os encarnados. A população espiritual da Terra só permanecerá aqueles que estão dispostos a acompanhar esse movimento regenerador. Mas vamos voltar aqui. Aí, na 224b, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Resposta dos espíritos: é uma consequência do livre-arbítrio. Uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Sem dúvida, porque esses muito cruéis são muito inteligentes. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, nós vemos duas situações. É importante ressaltarmos que há duas situações para esse espaço maior entre uma encarnação e outra. A rebeldia, né, em que Deus permite até o tempo da sua vontade, né, porque Deus que comanda tudo, do que será o melhor para aquele espírito, é sempre assim, visando o melhor. O remédio amargo que vem curar, pode ser um reencarne na própria Terra, né, ou em outros ambientes. E também, como vimos, aqueles que pedem para que o tempo se estenda para continuarem, né, as suas obras, os seus estudos, as suas buscas. E conseguem, por méritos, adiar o retorno a uma nova encarnação. Na 225, a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Ou seja, estar na erraticidade, não é? Não ter uma morada fixa, significa inferioridade?
Então, o Haroldo fala, ele está perguntando, somente espírito inferior é considerado espírito errante? E os espíritos respondem, resposta dos espíritos, não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. E o Haroldo continua. A desencarnação muitas vezes nos deixa chocados devido à nossa vinculação com a vida normal. A vida de encarnado que é transitória, uma exceção, uma constatação que somente a desencarnação nos traz. Então é interessante, né? Esse apego que nós temos à matéria, esse apego que nós temos a não desejar o retorno, e é bom que não desejemos, porque temos que gostar da vida, temos que gostar da oportunidade que nos foi dada, mas ao mesmo tempo o retorno não pode se caracterizar por um medo de retornar, porque é retornar à nossa verdadeira condição, a verdadeira pátria. Então é interessante o que acontece com nós encarnados, né? E o Haroldo continua, normal não é estar encarnado, o transitório é estar aqui e consiste no nosso desafio emocional, pois a vida é como se fosse uma estação de trem onde as pessoas entram nos vagões. O trem para nas sucessivas estações e pessoas descem e outras sobem no trem. O fato de uma pessoa ter subido no trem antes de você não é garantia de que vai descer antes. Há pessoas que nasceram depois de você e vão descer antes. A consolação que alimenta a nossa fé é a nossa esperança, e a nossa esperança é saber que quem desceu do trem voltou ao seu estado normal. Nós também voltaremos ao nosso estado normal e reencontraremos as pessoas que amamos. Temos tanto pavor de largar as pessoas que tanto amamos, né? Na verdade, não se deixa as pessoas que amamos. Mesmo porque existe o intercâmbio, existe a possibilidade do convívio, desde que haja equilíbrio para isso, disciplina e discernimento, né? Nos momentos apropriados. E nos esquecemos de que ao desencarnar também encontraremos pessoas que muito amamos, né? A226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Se existem espíritos de todos os graus, então todo mundo que está desencarnado é espírito errante? A resposta dos espíritos, sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Haroldo continua. O princípio inteligente é criado por Deus e inicia seu exercício de peregrinação. Ao abarcar o patamar correspondente à espécie humana, porque esse princípio começa lá nos outros reinos, né? E vai se desenvolvendo, e chega um momento em que ele adentra a espécie humana, transformando-se em espírito, esse princípio inteligente. Então, ao abarcar o patamar correspondente à espécie humana, ele passa a encarnar. Primeiramente, é espírito imperfeito, que pelo progresso moral alcança o nível de espírito superior, até conquistar a condição de espírito puro. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, por meio dos quais vão estagiando sucessivamente à medida que se purificam. Em relação ao estado em que se encontram,
podem ser encarnados, ligados a um corpo, errantes, isentos de um corpo material e no aguardo de nova encarnação, cujo objetivo é o aperfeiçoamento moral. Espíritos puros, perfeitos, sem a necessidade de encarnar novamente. São espíritos que não precisam mais esperar, peregrinar. Enfim, os espíritos puros são seres que completaram a jornada. Estão em seu estado definitivo e gozam do direito de morarem nos mundos celestes. Destacamos, essa passagem aqui foi retirada, sim, inspirada, né? Haroldo Dutra pegou de Kardec, né? Na página 154. Vamos lá. Destacamos que todo espírito é imortal, independentemente de sua condição moral. Espírito imperfeito, zombeteiro, inferior ou espírito puro. Todos são imortais, visto que Deus cria somente somente seres imortais. De acordo com a codificação espírita, todo espírito criado por Deus precisa passar por inumeráveis encarnações, até chegar à condição de espírito puro, espírito bem-aventurado. O espírito puro pode encarnar se assim o desejar. Contudo, é raro, em se tratando de um ser angelical, uma potência de pureza, inteligência e amor. A encarnação de um espírito puro em um corpo biológico, em um mundo grosseiro como o nosso, é possível, caso a missão grandiosa amplie o entendimento sobre a vida eterna. É importante salientar, no entanto, que o espírito puro pode fazer um sacrifício por renúncia, mas ele não passa por expiação. Nos relatos pertinentes à trajetória de Jesus, em ocasião de sua eminente prisão, está que Pedro, na tentativa de defender o Cristo, desembainhou a espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. Agora Haroldo vai colocar a passagem de Mateus, que é no capítulo 26, versículo 52. Então Jesus lhe disse: retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. E no 53, ou pensas que não posso chamar meu Pai, e ele não colocaria ao meu dispor agora mais de 12 legiões de anjos? E no 54, pois como se cumpririam as escrituras que dizem deve acontecer assim? Até emociona tudo que Jesus deixou, porque fica tão claro que tudo que ele viveu, foi porque ele desejou, ele permitiu que assim fosse, para alcançar mais o coração nosso, que precisa de coisas mais chocantes para compreender. Então é o que ele fala para Pedro: acaso eu não teria ali como me libertar dessa situação? Né? Clareando para Pedro que aquela atitude que ele teve foi totalmente equivocada. Né? Então vamos ver o que Haroldo comenta. Jesus entregou-se. Ele entregou-se porque quis. Né? Então Jesus entregou-se. Seu exemplo é grandioso, porquanto foi um ato de absoluta doação e renúncia. Foi o ato de amor mais grandioso que ocorreu no planeta Terra. No primeiro capítulo de Evolução em Dois Mundos, André Luiz ensina, que é um livro psicografado pelo Chico, André Luiz ensina que os co-criadores em plano maior
são inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. Na Índia, chamavam os co-criadores, agora já é o Haroldo novamente, então do livro Evolução em Dois Mundos os co-criadores em plano maior são inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. E continua Haroldo. Na Índia, chamavam os co-criadores em plano maior de devas, deuses. Em algumas tradições religiosas, os chamam de arcanjos, chefes dos anjos. Ou seja, são os chefes dos puros. Jesus, por seu turno, está a bilhões de anos-luz adiante da condição de espírito puro. É assustadoramente mais evoluído do que um espírito celestial. No comentário à questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec assevera que Jesus Cristo ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor, porque quando ele, o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Em tempo algum, nosso planeta recebeu um ser da hierarquia de Jesus. O orbe terrestre recebeu ministros de Jesus, espíritos inferiores a ele, que trabalham junto com ele, ministros, não é? Chico Xavier, em entrevista para a Legião da Boa Vontade, cita Buda, Sócrates, que foram esses espíritos muito preparados, não é? Que estiveram entre nós e para entendermos seriam como ministros, né? Buda, Sócrates, Zoroastro, como ministros do Cristo. Então, Jesus, né, tem os seus auxiliares, seus braços direitos, né? A nós, espíritos imperfeitos, reencarnar é crucial. Inclusive, em algumas situações, é o próprio Deus que impõe a encarnação. O estado de imperfeição, no entanto, não nos isenta do atributo de mortais, porém somos errantes, constantemente sujeitos a mudanças. Segundo os propósitos de Deus, ora estamos em uma condição, ora em outra. Conforme a programação reencarnatória, vivemos no seio de uma família e em determinado país, às vezes em outro. Na condição de desencarnados, podemos estar nessa ou naquela colônia espiritual, a depender do que for melhor ao nosso aprimoramento moral. No contraponto, o espírito puro é igualmente imortal, sem ser errante, porquanto atingiu o estado definitivo. Ele chegou em casa, tem um lar definitivo, o mundo celeste, feito do mesmo fluido cósmico que todos os demais mundos, criaturas e tudo o que há no universo. Vamos até dar uma parada para compreendermos que espírito errante não significa que ele está vagando no plano espiritual. Eu acho que o decorrer de todas essas explicações nos fazem compreender que não significa que ele não tenha um pouso, que ele está peregrinando sem um espaço de moradia, digamos. Não. Um espírito errante, né? Exceto os que estão vagando nas regiões umbralinas, né? Trevosas, que também fazem ali os seus cantos, né? As suas cavernas, né? Tem ali o seu canto, né? Mas voltando ali para os outros, todos estão ali em algum pouso, né? Seja um lar, seja uma colônia, seja um ambiente de reparação, né? Então temos vários lares, colônias, pouso de atendimento, então todos estão sendo atendidos, todos têm onde estar, né?
todos que se permitem ser acolhidos, né? Têm onde estar e onde estão desenvolvem-se, estudam, preparam-se para o retorno, né? Outros estudam a si mesmos, né, em processos de terapias para poderem melhorarem, para prepararem-se melhor para o retorno. Então entendamos que errante não é estar tudo solto. Espírito errante é aquele que ainda tem as reencarnações pela frente, até atingir uma morada fixa, né? Então acho que está dando para compreendermos. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. No universo existem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. No livro dos Espíritos, Deus é o elemento criador. Deus não é espírito nem matéria. Deus não é espírito nem matéria? Sim, pois se ele criou a matéria e criou os espíritos, ele não pode ser nem espírito nem matéria. Deus existe apesar de não haver qualquer espírito ou matéria. Deus não exige a nossa percepção para existir. Ele existe antes da nossa criação. Aqui também são ensinamentos que ele buscou em Kardec. E ele continua: o espírito imortal errante demanda reencarnar inúmeras vezes. Sua situação varia entre estar vivo e estar morto. Diversamente, o nosso juízo sobre estar vivo ou morto não é adequado. Estar vivo, de fato, implica estarmos desligados de um corpo físico. O espírito errante está sempre no modo espera. Ele colocou entre aspas, modo espera. Enquanto encarnado, espera para desencarnar. E na condição de desencarnado, aguarda para reencarnar. E quem ainda não aprendeu a esperar, fica ansioso. O espírito errante deita, levanta, reencarna, desencarna sucessivamente. Ele usou aqui os termos da Bíblia hebraica, né? Essa sequência se conclui com a conquista do espírito errante ao patamar de espírito puro. Nesse estágio, o espírito mantém-se constantemente levantado, não requer mais deitar. Vimos anteriormente que no decorrer dos séculos, as traduções feitas a partir dos textos originais da Torá deturparam o entendimento do termo levantar. Veremos a seguir o significado da ressurreição que norteou os textos elaborados pelo apóstolo dos gentios. Então nós vamos ver no próximo encontro o tema ressurreição, que Haroldo Dutra nos trará detalhadamente para compreendermos, e aqueles que ainda não compreenderam, para que fique claro, né, o termo ressurreição. Então, grande aprendizado, bendita oportunidade que temos, né, de mergulhar em detalhes, né, em detalhes que não são detalhes. Não convém que deixemos dúvidas, tudo tem que ser muito claro, porque o objetivo dos ensinamentos de Jesus é clarear o nosso entendimento. Se é para clarear o entendimento, nós temos que nos aprofundar em questões que ainda possam gerar dúvidas, né? Então, é muito importante que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, a esses espíritos amorosos que, na sua tarefa abençoada como trabalhadores do Cristo, nos envolvem. Peçamos a Deus para que fiquemos em paz.